Seja bem-vindo à penúltima mensagem da série Deserto. Um lugar para ouvir Deus. Diga assim: um lugar para ouvir Deus. Eu quero ler alguns versos da palavra de Deus com você, e hoje nós vamos pensar vencendo a incredulidade no deserto. Diga assim: vencendo a incredulidade no deserto. Você pode me ajudar a ler o que vai aparecer aqui na tela? Então vamos todos juntos. Lê ali para mim, por gentileza. Lê bem forte. E espalharam um outro texto também, lá em Números, capítulo 14, verso 1 e 2. Diz assim: naquela noite toda a comunidade começou a chorar em alta voz. Todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão, e toda a comunidade lhes disse: quem dera tivéssemos morrido no Egito ou nesse deserto. Queridos, esse texto aqui da palavra de Deus é um texto que toda vez que eu me deparo com ele, meu coração ele bate muito forte. Esse texto aqui da palavra de Deus, da história do povo de Israel, é um dos textos mais fortes que eu encontro na Bíblia. Porque na verdade ele narra uma sentença de morte. Deus, quando tirou o seu povo do Egito, Deus não tirou o povo de Israel do cativeiro para matá-lo no deserto. O destino de Israel era a terra prometida, a terra que mana leite e mel. Havia um pacto, havia uma aliança, havia um compromisso que Deus havia estabelecido com aquele povo, que garantia a ele a possessão da terra. E uma das coisas que Deus, ele não é, de forma alguma, é mentiroso. A própria palavra de Deus nos diz aqui, que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? O povo de Israel, porém, não acreditou em Deus. O povo que estava caminhando pelo deserto, eles não deram créditos à palavra que Deus havia dito a ele. Pastor, qual palavra que Deus havia dito ao povo de Israel na peregrinação do deserto? Deus havia dito a eles que eles chegariam a uma terra que mana leite e mel, que eles passariam pelo deserto, e esse deserto não seria o final da história da vida deles. Deus havia preparado uma terra, Deus havia preparado um lugar melhor, Deus havia preparado a terra de Canaã. Porém o povo, ele não deu crédito à palavra de Deus, e a Bíblia diz para nós que o povo foi tomado pela incredulidade, e tomado por essa incredulidade, eles sucumbiram no deserto. A Bíblia diz, queridos, para nós, que o justo viverá pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus e ser abençoado por Ele. Conclui-se, portanto, que então aqui, que a falta de fé ou a incredulidade, ela mata, ela paralisa, ela impede o recebimento da bênção. É interessante, queridos, que quando o povo estava no limiar da terra prometida, eles foram tomados por essa incredulidade. E estando ali naquele lugar, Moisés, ele faz uma declaração
Interessante, a Bíblia diz aqui: depois, conforme o Senhor, o nosso Deus, nos tinha ordenado, Moisés falando, partimos de Horebe e fomos para a serra dos amorreus, passando por todo aquele imenso e terrível deserto que vocês viram, e assim chegamos a Cades Barneia. Então eu lhes disse: vocês chegaram à serra dos amorreus, a qual o Senhor, o nosso Deus, nos dá. Vejam, o Senhor, o seu Deus, põe diante de vocês essa terra. Entre na terra e tome posse dela, conforme o Senhor Deus dos seus antepassados lhe disse. Não tenha medo, nem desanime. Vocês todos vieram dizer-me: mandemos alguns homens à nossa frente em missão de reconhecimento da região, para que nos indique por qual caminho subiremos e às quais cidades iremos. A sugestão pareceu-me boa, por isso escolhi 12 de vocês, um homem de cada tribo. Eles subiram a região montanhosa, chegaram ao vale de Escol e o exploraram. Trouxeram alguns frutos da região com o seguinte relato: essa terra que o Senhor, o nosso Deus, nos dá é boa. Vocês, contudo, não quiseram ir e se rebelaram contra a ordem do Senhor, o seu Deus. Queridos, Israel estava vivendo o momento mais decisivo da sua história. Eles estavam diante de uma terra boa, presente de Deus, que seria possuída apenas pela fé. Moisés disse ao povo que o Senhor iria adiante deles. Moisés disse ao povo que Deus pelejaria por eles, que eles não estavam sozinhos. Mesmo assim, a história bíblica diz para nós que diante de tantos sinais, que diante de tantas palavras, que diante de tantas coisas que aquele povo, eles viram Deus realizar no deserto, assim mesmo eles não creram, eles não confiaram, eles não acreditaram. Mas depois o próprio Deus faz o diagnóstico da incredulidade do povo. Lá em Números 14, verso 11, a Bíblia diz: e o Senhor disse a Moisés: até quando este povo me tratará com pouco caso? A incredulidade na nossa vida, quando ela toma conta do nosso coração, ela nos faz duvidar de tudo aquilo que Deus disse para nós. A incredulidade, quando toma conta do coração de uma igreja, ela faz com que a palavra de Deus não tenha credibilidade. Quando a incredulidade toma o coração do povo de Deus, nós estamos fazendo pouco caso da pessoa que nos promete entrar na terra da promessa. Deus disse aqui: até quando esse povo me tratará com pouco caso? Até quando se recusará a crer em mim, apesar de todos os sinais que realizei entre eles? Queridos, sinais e maravilhas de Deus não significa fé, não significa dar credibilidade, porque no meio desse povo Deus fez coisas extraordinárias, Deus fez milagres grandiosos, e mesmo assim o povo se manteve incrédulo. A incredulidade, ela pode se manifestar de várias maneiras, e a experiência aqui de incredulidade do povo de Israel se manifestou basicamente de duas maneiras. Primeiro, medo. A incredulidade fez com que o medo tomasse conta do coração daquele povo. Lá em Deuteronômio capítulo 1, verso 21, a Bíblia diz assim: vejam, o Senhor, o seu Deus, põe diante de vocês essa terra. Entrem na terra e tomem posse dela, conforme o Senhor Deus dos seus antepassados lhe disse. Não tenha medo, nem se desanime. Deus havia liberado essa palavra sobre o povo.
E o povo não precisava temer. Eles tinham a promessa de Deus de que iriam entrar na terra, e tinham a promessa do próprio Deus que iria à frente deles, e que eles não precisavam temer nada e nem ninguém. Mas a Bíblia diz aqui para nós que o povo, ele teve medo. Eles se acovardaram. No meio daquele deserto, o medo tomou conta do coração daquele povo. E a partir desse sentimento no coração deles, a incredulidade começou a tomar conta da vida daquela gente. Pastor, o medo ele traz alguma consequência negativa para nós? Muitas. Eu queria apresentar aqui para você quais são as consequências então do medo. Primeiro, o medo ignora os planos de Deus. A Bíblia diz que depois, conforme o Senhor, o nosso Deus, nos tinha ordenado, partimos de Horebe e fomos para a serra dos amorreus, passando por todo aquele imenso e terrível deserto que vocês viram, e assim chegamos a Cades Barneia. Então eu lhes disse: vocês chegaram à serra dos amorreus, a qual o Senhor, o nosso Deus, nos dá. Vejam, o Senhor, o seu Deus, põe diante de vocês essa terra. Entre na terra, tomem posse dela, conforme o Senhor Deus dos seus antepassados lhe disse. Não tenham medo e nem desanime. O medo fez com que o povo ignorasse o plano de Deus para a vida deles. O plano de Deus é que o deserto na vida daquele povo fosse apenas algo passageiro, fosse um lugar por onde eles passassem e ali eles experimentassem o cuidado, o amor, a provisão de Deus na vida deles. Mas por causa do medo e da incredulidade, eles ignoraram o plano de Deus. Eles ignoraram tudo aquilo que Deus tinha para a vida dele. Muitas das vezes, queridos, nós repetimos na nossa própria vida aquilo que os nossos antepassados eles fizeram. Deus, ele tem um plano para cada um de nós. Deus também tem um plano de nos levar a uma terra prometida, a um lugar de promessa. Mas muitas das vezes somos nós que queremos escolher os caminhos pelos quais nós vamos chegar lá. Nunca decida no seu coração tomar um caminho que Deus não tomou. Nunca decida no seu coração andar por onde Deus não mandou você andar. Siga o plano de Deus. Não ignore os processos de Deus na sua vida, porque embora você esteja no deserto, embora você esteja passando por dificuldades, é nesse caminho que Deus quer que você trilhe, porque no final do teu deserto tem uma terra prometida para você. Mas também, queridos, o medo, o que o medo faz, pastor? Além de ignorar os planos de Deus, o medo distorce os propósitos de Deus. Pastor, mas o Senhor não sabe o que eu estou vivendo. Pastor, o Senhor não sabe a enfermidade que alcançou na minha vida. Pastor, o Senhor não sabe a luta que eu estou passando. Não distorça os propósitos de Deus para a sua vida. Não importa o que você esteja vivendo no deserto, não olhe para isso aí, ainda que isso aí que você esteja vivendo seja muito doloroso para você, para a sua família, para os seus amigos. Não distorça um propósito de Deus, porque aquilo que Deus ele vai gerar através da sua dor, aquilo que Deus vai gerar através do seu sofrimento, é incomparável àquilo que você está vivendo hoje. Embora os dias de hoje sejam amargos, o dia doce vai chegar para você. Mas o medo distorce os propósitos de Deus. A Bíblia diz aqui: queixaram-se em suas tendas, dizendo:
o Senhor nos odeia. Se Deus nos amasse de verdade, eu não contrairia essa enfermidade. Se Deus me amasse de verdade, eu não ficaria doente. Se Deus me amasse de verdade, meu marido não teria ido embora. Se Deus me amasse de verdade, eu não passaria pelo abuso que eu passei na minha infância. Queridos, eles distorceram o propósito de Deus para a vida deles. Eles começaram então a se queixar em suas tendas, dizendo: o Senhor nos odeia. Por isso nos trouxe do Egito, para nos entregar nas mãos dos amorreus e destruir-nos. Para onde iremos? Nossos compatriotas nos desanimaram quando disseram: o povo é mais forte e mais alto do que nós. As cidades são grandes, os muros que vão até o céu. Vimos ali Enaquins. Não distorça o propósito de Deus no teu deserto. Mantenha a sua visão fixa naquilo que Deus vai fazer. Porque deixa eu dizer uma coisa aqui para você: Deus vai surpreender muitos homens e muitas mulheres de fé aqui nesse lugar. Deus vai confundir a medicina. Deus vai confundir muita coisa nesse tempo. Deus vai modificar muitas histórias aqui através da sua dor. O seu deserto tem um propósito. O seu deserto levará outras pessoas a conhecerem o Deus que você serve. Então não distorça dizendo que Deus não te ama. Não distorça os propósitos de Deus para a sua vida dizendo que Deus não se importa com você. Deixa Deus trabalhar. E no tempo certo, Ele será exaltado e glorificado na tua vida. Mas também, queridos, o medo se recusa a crer nas promessas de Deus. Então eu lhes disse: não fiquem apavorados, não tenha medo deles. O Senhor, o seu Deus, que está indo à frente de vocês, lutará por vocês, como fez no Egito, diante de seus próprios olhos. Também no deserto vocês viram como o Senhor, o seu Deus, os carregou, como um pai carrega seu filho, por todo o caminho que percorreram até chegarem a esse lugar. Apesar disso, vocês não confiaram no Senhor, o seu Deus, que foi à frente de vocês numa coluna de fogo de noite e numa nuvem de dia, para procurar lugares para vocês acamparem e para mostrar-lhe o caminho que vocês deviam seguir. Queridos, que coisa linda! Só que o medo fez com que este povo aqui se recusasse a crer na promessa de Deus. Eles estavam a um passo de entrar na terra prometida. Eles estavam a um passo de conquistar aquilo que Deus havia liberado sobre eles. Mas naquele momento, depois de ter sido cuidado pelo Senhor, depois de ter sido sustentado, carregado, amado pelo Senhor, aquele povo no limiar da terra prometida, a um passo da entrada da sua conquista, eles se recusaram a crer em tudo aquilo que Deus havia dito para eles. Não perca a oportunidade de entrar no ambiente da tua promessa por causa do teu medo e da tua incredulidade. Tem pessoas aqui perto. Tem gente aqui a um dedo da promessa. Só que por que não caminha mais? Por que não avança mais? Porque se passaram muitos anos
Você ficou no deserto mais tempo do que deveria ficar. E isso aí desgastou você. Isso aí roubou um pouco da sua expectativa. Eu sei que eu estou falando para alguém aqui nessa manhã. Você está a um dedo da tua conquista. Então não se recuse a crer em tudo aquilo que Deus lhe falou no tempo passado que você esteve no deserto. Prepara o teu coração, porque você entrará na tua promessa e viverá tudo aquilo, palavra por palavra, que Deus disse para você. Mas também, queridos, o medo desobedece às ordens de Deus. A Bíblia diz aqui que vocês, contudo, não quiseram ir. Depois de Deus preparar o caminho, depois de Deus aplanar o caminho, depois de Deus conduzir o povo da escravidão à terra prometida, vocês, contudo, não quiseram ir e se rebelaram contra a ordem do Senhor, o seu Deus. O espírito de medo que tomou conta do coração do povo de Israel gerou um sentimento de impotência, incapacidade, incompetência diante do inimigo. A Bíblia diz que os 10 espias, tomados pelo medo, eles olharam para a força do inimigo, ao invés de olhar para aquele que é mais forte. Eles não obedeceram a voz de Deus. Eu tenho plena convicção, nós estamos na 7ª mensagem, quinta-feira é a 8ª mensagem. Eu tenho a plena convicção de que Deus falou nesse lugar, que durante essas 8 mensagens Deus falou contigo, Deus tratou do seu coração. Você conseguiu, no meio do deserto que você está enfrentando, ouvir a voz de Deus. Mas a questão, queridos, é o que fazer com aquilo que eu ouvi. Porque no deserto do povo, eles ouviram, eles viram, eles experimentaram de forma sobrenatural da presença cuidadosa de Deus, mas aquilo não serviu de nada para eles. Eles não quiseram obedecer aquilo que lhe fora liberado no deserto. A decisão é tua, a decisão é minha, a decisão é nossa. Deus nos falou no deserto, Deus já mostrou a saída para pessoas aqui. Deus já lhe fez entender que o sofrimento que você passa hoje faz parte de um propósito maior na sua vida. A questão é o que você vai fazer com tudo isso que você ouviu. Você vai ter atitude semelhante ao do povo de Israel? Ou você vai se levantar no meio da congregação como Josué e Caleb? Essa é a geração de Josué e Caleb. Homens e mulheres intrépidos, homens e mulheres ousados, homens e mulheres de fé, que não levantam a bandeira da incredulidade, mas que se levantam para lutar contra todos os desafios que se levantam contra a sua própria causa. O medo tem tomado conta do seu coração? O medo é terrível, queridos. O medo ignora os planos de Deus. O medo distorce os propósitos de Deus. O medo se recusa a crer nas promessas de Deus. O medo desobedece às ordens de Deus. Essa é a primeira consequência. Mas também eu encontro uma segunda consequência aqui do medo: desvalorização. A palavra de Deus disse que a terra era boa. Não foi isso que nós lemos? A palavra de Deus diz que a terra era o quê? Fale mais alto. A terra era o quê?
Diga para o teu irmão, a terra é boa. Diga para o teu irmão, a terra é boa. Mas os espias constataram isso. Mas ao prestarem o relatório, os 10 espias desvalorizaram a terra. A Bíblia diz aqui, espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram, a terra para o qual fomos em missão de reconhecimento, devora os que nela vivem. Todos os que vimos são grandes em estatura. Queridos, a incredulidade leva-nos a desvalorizar aquilo que de fato é importante. Existem coisas importantes na sua vida que Deus está fazendo você enxergar, mesmo estando no deserto. Os dias têm sido pesados, os dias têm sido difíceis, mas Deus tem apontado para você algo importante, algo de valor que você também, à semelhança desse povo, tem desvalorizado. Porque quando nós estamos no deserto, dominados pela incredulidade, dominados pelo medo, a gente desvaloriza aquilo que realmente tem valor aos olhos do Senhor. Observe que os espias foram tomados por uma baixa autoestima. Eles nutriam um complexo de inferioridade que os levou a superestimar o valor dos moradores da terra em detrimento do valor de si mesmo. Deus queria ensinar eles que no meio do deserto existia algo importante que faria com que eles deixassem aquele lugar ali e entrassem na terra da conquista. Pastor, o que Deus via de importante, de valor naquele lugar além da terra? Deus via aqueles que estavam a caminho dela. Pastor, o que Deus ele enxerga de importante no meio do meu deserto? Ele enxerga a terra que Ele está te dando para você conquistar, e Ele enxerga você. E por que você não se valoriza? E por que você não se dá valor? E por que você não se posiciona como alguém importante? Porque, queridos, a saída do seu deserto depende mais de você do que de Deus. Sabe por causa de quê? Porque Deus já te prometeu que você vai chegar lá, mas você vive como gafanhoto. Você olha para as circunstâncias que você está vivendo e se diminui. Você olha para o momento que você está passando e você se menospreza. Você se acha incapaz. Você se acha alguém que não consegue, não vai conquistar, não vai prosseguir. Talvez você esteja ouvindo gente que você não deveria ouvir. Talvez você esteja ouvindo gente que não tem comprometimento nenhum com Deus. Porque não basta, queridos, estar no meio do povo de Deus. O que basta é ser de Deus. E tem muita gente aqui no nosso meio que não tem nada de Deus na sua vida. Que são religiosos. Que estão aqui como pessimistas. Que estão aqui para travar você no deserto. Que estão aqui para alimentar a sua baixa estima. Que estão aqui para dizer que você não vai conseguir. Que estão aqui para menosprezar o sonho que Deus colocou no teu coração, para menosprezar a tua conquista. Queridos, a incredulidade, quando disseminada, ela produz consequências desastrosas. Porque é mais fácil ser um mensageiro da incredulidade do que um profeta da fé. Deus não te chamou para ser o mensageiro da incredulidade. Deus quer levantar um povo nesse tempo que seja profetas da fé, profetas de um evangelho genuíno, profetas de um evangelho que realmente venham transformar uma geração. Mas o problema é que a incredulidade, ela é contagiante. Ela é que nem sarampo, né?
ela é que nem outras enfermidades que pegam pelo tato e começam a se alastrar. A incredulidade é contagiante. A incredulidade é cruel. A incredulidade nos para. Então, como é possível vencer a incredulidade no deserto da vida? Pastor, como é que eu posso vencer? Sinceramente, eu hoje, na primeira parte dessa mensagem, eu me enquadrei. Alguns apontamentos que o Senhor me disse aí tem uma correlação direta com a minha vida. Pastor, o que eu preciso fazer? Como é possível vencer a incredulidade no deserto da vida? Simples. Tendo a mesma atitude que Josué e Caleb tiveram. Sabe por quê, queridos? A sua atitude definirá o seu destino. A sua atitude definirá o seu destino. Assim como a atitude de Josué e Caleb definir o destino deles para entrar na terra que Deus havia lhes prometido. Mas depois de aproximadamente 45 anos. Por quê? Porque Deus precisou terminar com alguns que duvidaram da sua palavra. A Bíblia diz que muitos, milhares, morreram no deserto. Mas Deus poupou a vida de Josué e Caleb. Quem é Josué e Caleb, tem um espírito semelhante a dele aqui, viverá para ver coisas extraordinárias do Senhor. Extraordinárias. A atitude de Josué e Caleb no deserto definiu o destino deles. Fez com que depois de 45 anos eles tomassem posse da promessa. Pastor, mas será que vai demorar tanto tempo assim? Pastor, Deus foi muito cruel com Josué e Caleb. Não, não foi cruel não. Deus apenas terminou na vida de Josué e Caleb aquilo que Deus trabalhou até esse momento aqui na vida daqueles que eram incrédulos. Josué e Caleb ainda não estavam prontos para tomar posse da terra. Deus precisou ainda trabalhar um pouco mais na vida daqueles homens. Durou 45 anos, mas deixa eu dizer para você, ainda que demore um pouco mais, a tua promessa chegará. Você não vai morrer sem antes pisar naquilo que Deus lhe disse que você pisaria, que você tomaria como posse para a sua vida, para esse tempo, para a sua família. Então a sua atitude no deserto definirá o seu destino. A Bíblia diz aqui, Josué filho de Nun e Caleb filho de Jefoné, dentre os que haviam observado a terra, rasgaram as suas vestes e disseram a toda a congregação dos israelitas: a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra onde mana leite e mel e a dará a nós. Somente não sejais rebeldes contra o Senhor e não tenha medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fosse pão. Aí ele termina o verso 9 dizendo a coisa mais linda desse texto: a proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Diga assim: o Senhor está conosco. O Senhor está comigo. Vira para o lado, diga assim: o Senhor está com você, meu irmão. O Senhor está conosco, não temas, não tenha medo deles. Olhando aqui para esse texto, como que a gente pode então vencer a incredulidade? Primeiro, anota aí:
Para vencer a incredulidade no deserto, volte a sua atenção para Deus. A Bíblia diz aqui, ó, se o Senhor se agradar de nós. A primeira coisa que os 10 espias falaram foi: as cidades é forte, os homens são gigantes, somos como gafanhotos aos nossos olhos e aos olhos deles. E a primeira coisa que Josué disse foi: se o Senhor se agradar de nós. Sabe o que eu aprendo aqui, queridos? Que uma pessoa que tem como ênfase em sua vida a fé, o foco da sua atenção está em Deus e não no tamanho do deserto que terá que enfrentar. Talvez você não esteja ainda se movimentando muito no deserto, porque o seu foco está errado. Porque você tem colocado a sua atenção em coisas desnecessárias. Que você tem supervalorizado outras questões em detrimento de Deus. Talvez você tenha colocado o seu problema muito maior do que ele é. Você tem aumentado o seu problema e diminuído o seu Deus. Nessa manhã, se você quer vencer a incredulidade na sua vida, você vai precisar voltar a tua atenção totalmente para o seu Deus. Em outras palavras, essa pessoa aqui que diz exatamente isso que Josué disse, ele está dizendo: nosso negócio é com Deus. Ele está olhando para Deus e não para as circunstâncias que ele está vivendo. Deus manda lhe dizer nessa manhã, uma vez por todas: pare de olhar para as suas circunstâncias, pare de olhar para a tua dor e mire a tua atenção, o teu foco naquele que vai tirar você dessa situação. Porque enquanto a gente manter a nossa visão no problema, ele se tornará um obstáculo ainda maior para a gente dar um passo de cada vez até chegar no lugar da nossa conquista. Mas uma segunda coisa que eu aprendo no texto, que para vencer a incredulidade no deserto, dependa sempre de Deus. O verso 8, parte A, também diz assim, ó: ele nos fará entrar na terra, onde há leite e mel, e a dará a nós. Ele quem? Josué está falando de quem aqui? De Deus. Josué estava falando da pessoa de Deus, e isso aqui demonstra uma total dependência que aquele homem tinha de Deus no deserto. É interessante que Josué não disse: a força do nosso exército nos fará entrar na terra, nosso poder bélico nos fará entrar na terra. Ele disse: Deus nos fará entrar na terra. Isso aqui, queridos, demonstra que Josué e Caleb dependiam de Deus para conquistar a promessa. Uma das marcas de uma pessoa que crê em Deus é que ela aprende a depender do Senhor. Um homem e uma mulher de fé são dependentes do Senhor. Na Bíblia a gente encontra muitos versos que nos mostram, nos ensinam a depender de Deus frente aos desertos da vida. Eu quero citar alguns aqui para você. E o primeiro dele é 2 Crônicas, capítulo 32, versos 7 e 8, que diz assim: esforçai-vos e tende bom ânimo, não temais, nem vos espanteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um maior conosco do que com ele. Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor, o nosso Deus, para nos ajudar, para guerrear por nós. E o povo descansou nas palavras de Ezequias, rei de Judá. Eu libero aqui nessa manhã sobre a sua vida, sobre o deserto que você está vivendo, as palavras do rei Ezequias, para que nelas você e eu encontremos descanso que a gente precisa para continuar a guerrear. Eu me lembro também do rei Josafá, que viveu o seu tempo de deserto, e que no meio do seu deserto, ele não dependeu da força do seu braço, ele dependeu exclusivamente do Senhor. A Bíblia diz para nós aqui, em 2 Crônicas, capítulo 20, verso 12, em sua oração ele diz: ah, nosso Deus,
Acaso não executarás tu teu julgamento contra eles? Os amonitas, os meunitas, os do monte de Seir se juntaram para invadir e destruir o povo. Aí na sua oração ele diz: não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos à nossa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Você está no deserto. E é possível que você também diga: pastor, eu não sei o que fazer. Talvez a sua oração no deserto seja: Senhor, e não sabemos nós o que fazer. Mas graças a Deus que aí tem uma vírgula. Numa outra tradução tem uma vírgula. Na tradução que tem lá, porém, os nossos olhos estão postos em ti, tem uma vírgula. Não tem problema nenhum você não saber o que fazer, desde que na tua vida tenha uma vírgula. Porque após a vírgula tem o prosseguimento, o desfecho de tudo aquilo que dará destino à sua vida. Ele disse: e nós não sabemos o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Os seus olhos precisam estar no Senhor. O seu coração precisa estar alinhado ao coração de Deus. A sua fé precisa estar totalmente dependente daquele Deus, ou desse Deus, ou do nosso Deus, que nos sustenta todos os dias. Quer vencer a incredulidade? Dependa sempre de Deus. Pare de arrumar um jeitinho para sair do deserto. Pare de querer usar os seus recursos, a sua força humana, para sair do lugar que Deus está tratando de você. Se entregue, se renda, dependa completamente à vontade de Deus, porque essa vontade para a tua vida, ela é boa, perfeita e agradável. Terceira verdade que eu aprendo: para vencer a incredulidade no deserto, seja obediente. Esse foi o pedido de Josué ao povo. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor. Rebeldia aqui, nesse contexto, é a atitude de dar mais valor para a própria percepção do que a percepção de Deus. É aquele momento em que a gente olha para a situação e, ao invés de depender da percepção de Deus, a gente coloca a nossa percepção. Com a percepção de Deus para a realidade que Ele tem te mostrado no teu deserto, você tem 100% de sair desse deserto e conquistar a tua terra. Mas com a tua própria percepção, você tem 100% de morrer aí nesse lugar. Queridos, o que faltou àquele povo foi obediência. Foi olhar para a situação com os olhos de Deus. E quando o que eu acho é mais importante e confiável do que aquilo que Deus diz, eu estou assinando a minha certidão de óbito. Deus não nos chamou, queridos, para assinar a nossa própria certidão de óbito. Deus nos chamou para viver o melhor que Ele tem para nós. Então a Bíblia diz aqui que Josué pede ao povo para obedecer ao Senhor. Por quê, pastor? Porque obedecer é essencial para atravessar o deserto e conquistar as bênçãos que Deus tem prometido. Lá em Eclesiastes capítulo 12, verso 13, a Bíblia diz assim: tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque isso é o essencial para o homem. Aonde é que você precisa obedecer ao Senhor? Aonde é que você precisa tomar o caminho da obediência? Para tudo na sua vida e tome esse caminho. Ceda a Deus e comece a andar
por esse caminho. Mas também, queridos, uma quarta verdade eu aprendo no texto, que para vencer a incredulidade no deserto, não se deixe intimidar pelo medo. Não temais o povo dessa terra. Uma pessoa que crê em Deus não é dominada pelo medo. O medo tem o poder de fazer três coisas com a gente: inibe o nosso potencial, neutraliza os nossos sonhos e nos faz voltar atrás. Tem muita gente, queridos, que ao invés de caminhar para frente, tem caminhado para trás, tem sido empurrado para trás por causa do medo. Deus nessa manhã já trouxe algo esclarecedor para o teu coração. Não tenha medo, porque o teu Deus está contigo. Ele caminha com você no deserto. Mas em último lugar, eu aprendo que para vencer a incredulidade no deserto, saiba que você não está sozinho. A Bíblia diz aqui no verso 9, Josué dizendo: a proteção dele se foi, mas o Senhor está conosco. Quando se vive uma vida pautada na fé, não importa as lutas, não importa a adversidade ou o tamanho do deserto, o Senhor está conosco nessa peleja. O deserto, nesse caso, não é nosso. Esse deserto que você e eu atravessamos, ele pertence totalmente a Deus. E entenda uma coisa: desde que você saiu do lugar da tua escravidão e começou a trilhar o caminho do deserto, até chegar na terra prometida, daqui até a tua terra, Deus sempre esteve com você. Você nunca esteve sozinho. Pastor, mas por que eu senti medo? Estou sentindo medo. O medo é natural. Ele não pode se tornar uma coisa normal. Grandes homens da Bíblia enfrentaram o medo de forma natural e não permitiram que o medo se tornasse normal na vida deles, ao ponto de escravizá-los. Josué e Caleb não sentiram também medo, receio? Olharam para os Enaquins e disseram: cara, como esses homens são altos. Gente, como essa terra aqui, ela é fortificada. Até eu, irmãos. Mas existia algo dentro daqueles homens muito maior do que o medo. Existia a presença. Existe algo muito maior dentro de nós do que o medo, querido. Existe a presença. A presença de hoje é diferente da presença daquele tempo, onde Deus entrava e saía. Hoje nós temos a presença permanente do Espírito Santo dentro de nós. A cruz de Jesus selou na vida daqueles que foram lavados e redimidos pelo sangue do Cordeiro esse privilégio, esse presente, essa honra de se tornar santuário do Deus Todo-Poderoso. Então, quando o medo chegar na sua vida, mesmo você estando no deserto, diga para ele: não há vagas, porque o lugar da minha vida já está ocupado pela presença do meu Deus. Nada nos transmite mais segurança do que saber que Deus está conosco. Quando temos essa noção, tudo fica mais fácil, porque sabemos que não estamos sozinhos. Fique de pé, por gentileza, e nós vamos ler esse texto da palavra de Deus em Deuteronômio 31, verso 6. Esse é o desejo de Deus para o nosso coração aqui nessa manhã. Sejam fortes e corajosos. Não tenha medo e nem fiquem apavorados, pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês. Nunca os deixará, nunca os abandonará. Deus vai com você. Deus está indo com você. Deus está caminhando contigo. Curve a sua cabeça nesse momento.
E nós vamos ter um tempo de ministração sobre a sua vida. Eu não sei o que Deus quer fazer aqui nessa manhã, irmãos. Mas eu tenho uma percepção de que algo vai acontecer. Talvez algo não visível, mas algo interno, algo invisível, algo na sua alma, no seu coração, algo na sua mente, algo na vida de alguém pela qual você veio aqui nessa manhã interceder, porque você está aflito. No deserto, queridos, da vida, nós somos tentados a duvidar de Deus. Entretanto, a gente precisa compreender que muitas das vezes Deus nos leva ao deserto para provar a nossa fé, para ver se realmente a gente crê ou não nele. Eu quero dizer algo aqui para você nessa manhã, que você guarde no teu coração. No deserto você não precisa entender para confiar. Não fique procurando entender as coisas que estão acontecendo contigo, para que depois você possa descansar em confiança em Deus. No deserto é o único lugar que você não precisa entender tudo para poder confiar em Deus. Confie em Deus, descanse em Deus, mesmo que você não esteja entendendo as coisas pelas quais você tem passado. Apenas confie, apenas descanse, porque o mesmo Deus que nos leva ao deserto também nos oferece todas as ferramentas necessárias para chegar à nossa conquista. Se alguma semente de incredulidade foi plantada no seu coração, eu quero desafiá-lo a vencê-la hoje, no nome daquele que tem todo o poder no céu e na terra, para vencer a incredulidade no deserto. Volta a tua atenção para Deus, dependa sempre de Deus, seja obediente, não se deixe intimidar pelo medo. Saiba que você não está sozinho. Eu quero orar por você. Eu não sei o que você tem passado, eu não sei quais têm sido as suas lutas, mas eu creio que Deus pode fazer algo grande por você. Você quer orar? Você quer terminar essa última mensagem de domingo? Nós estamos encerrando nos domingos a série hoje. Quinta-feira é a última, no geral. Pastor, eu vim aqui os domingos, recebi palavras, Deus falou comigo. Eu só quero agradecer a Deus porque Ele falou comigo no deserto. Se você quer, eu queria que você deixasse o seu lugar e viesse aqui orar. É para orar, irmão. É para se derramar na presença do Senhor. Pastor, eu quero terminar esse domingo agora, dessa série, com oração. Ei, eu percebo o que Deus vai fazer. Eu percebo o que Deus vai fazer na sua vida. Enquanto a gente canta, se você quiser orar, você vai deixar o seu lugar e você vai vir aqui. Vamos adorar ao Senhor nesse tempo.